Boa noite a todos, boa noite minhas amigas, meus amigos, meus irmãos, meus irmãos. Vamos falar hoje do Carnaval, sob a ótica espírita. Vamos fazer comentários, vamos ver o que a doutrina nos diz, né, a respeito dessa festa, que é comemorada no nosso país, e não é só no nosso país, mas outros países também, né. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa festa. Mas, como sempre, vamos aguardar aqui a chegada dos amigos das amigas. A Inês Camaradia já está aqui. Boa noite, minha amiga querida. Tereza Romano dos Santos. Boa noite, Tereza. Quanto tempo. Edgar Almeida, nosso primo lá de Aracaju. Edneuza Neite Azevedo também está aqui já conosco. Olga Queiroga Mendes. Seja bem-vinda, Olga. Beijo na família. É um prazer ter você aqui conosco, todos vocês aqui conosco. A Edneuza, a Inês, a Vera Lúcia chegou aqui, abraço no Anísio, meu amigo querido, Jeane Ferraz de Matos, lá de Minas Gerais, o Elcio Marque também está aqui, a do Carmo Laino, né, já está chegando aqui, a Silvia Regina Bentley, o Anderson Grilo, aniversariante da semana, boa noite, meu irmão, é um prazer, Isilda Ferreira, né, já está todo mundo aqui, a Kika Beck, oi Kika, seja bem-vinda. Isso mesmo, Antônia Posato também conseguiu chegar, né, minha querida? Isso mesmo. E é lógico, a Rita Santina Vieira, a minha fiel escudeira, sempre aqui ao meu lado, me assessorando. O Carlos Valente, meu amigo querido, meu truta. Ivone Sanches, meu truta, lá de São Caetano, meu Carlão, meu amigo querido. A Carminha, Carmen Pontes, Rony Carlos também está aqui. Maria Vilma Cavalcante, Belmira Cardoso. Cristiane Augusto, seja bem-vinda. Maria Aparecida Silva, Magrela, nossa querida mãe do aniversariante, Maria Vilma Cavalcante Ramos, Maria Iracema da Silva, nossa prima, Reginaldo Alves, né, chegando todo mundo aqui, Rony Carlos Bueno, nós vamos vibrar por você, Marcos Granelli, meu amigo querido, Mademoiselle Munil, a Cata Rocha também, está aqui, Luciana Brita, filha, seja bem-vinda. Beijo na família toda aí, né? É um prazer ter todos vocês aqui. Já chegou bastante gente, não deu nem tempo de falar. Chegou todo mundo de uma vez. Que legal, Zé de Vieira Soares também está aqui conosco. Irmã Dani Souza, que já aparece por aqui também, eu tenho certeza. Ione Herculano, aniversariante. Solange Munhoz, Adélia Pellegrini, seja bem-vinda. Francisca Soares também, seja bem-vinda, Francisca. É um prazer ter vocês aqui conosco, a Isabel Cardoso, Arminda Maciel, sejam todos bem-vindos, essas pessoas maravilhosas, minhas amigas, meus amigos, sempre prestigiando o nosso encontro, né? Na última semana tivemos bastante pessoas presentes, graças a Deus, pessoas novas participando da nossa live, dando prazer da participação. Margarida Oliveira, seja bem-vinda, Alexandre Pereira, beijo na família, Alexandre, na Sirlene, no Finel. Seja bem-vinda, Edith Meire Godofredo, também, sempre aqui presente, prestigiando a nossa live. Né? É um prazer ter vocês aqui, sempre me auxiliando nesse trabalho. E, se possível, compartilhem com os amigos, né? Compartilhem aí no Face para que outras pessoas possam assistir e de repente gostam do que nós estamos falando, né? A Deolinda Alves Neves também, Elvira Prate, sempre as duas primas juntas aqui, a Penha Porto, seja bem-vinda, Penha, a Deolinda Alves Neves, né? Tá aqui a Elvira sempre juntos, a Marlene Leal, a nossa mãezona, Centro Espírito Irmão X, seja bem-vinda, minha querida, sabe quanto eu te amo, faz parte do meu caminho, da minha caminhada, muito importante nos cursos que eu fiz no Irmão X, a tia Marlene, nossa querida. Ela é brava, viu? Mas é gente boa. A Maria Silva, nossa Mary, Margarida Oliveira, né? Muito boa, né, Margarida? A Margarida Pinto, né? Nosso João fez a cirurgia hoje, graças a Deus, está bem. Não precisou ir para UTI nem nada, está muito feliz. No final nós vamos vibrar. Oi, estou atenta. Boa noite, tia Marlene. É um prazer imenso ter você aqui conosco, viu?
Rodrigo Barros, lá de Limeira, está aqui presente o Rodrigo, seja bem-vindo, meu querido. Estou te devendo a visita, mas nós vamos aí em breve. Já conversei com o Grino hoje, viu? Vilma Maciel, minha conterrânea querida, lá de Ipiranga, Minas Gerais, mas que mora aqui em São Paulo, né? É cidade vizinha da minha cidade, onde eu reencarnei lá em Minas Gerais também. A São Anjo Pires também já chegou aqui, sempre presente na nossa live, sempre prestigiando, né, todos vocês aqui presentes. Então, nós vamos iniciar a nossa live e, como sempre, né, no decorrer da live, quando possível, né, a gente vai aqui cumprimentando aos amigos, as amigas que forem chegando. Então, eu convido a todos para nós fecharmos nossos olhos por apenas um momento. Então, ter contato íntimo com os mentores amigos, pedindo a eles que iluminem nossos lares, voltando a pedir por nossos irmãos em sofrimento, no litoral norte paulista, muitas pessoas ainda desaparecidas, mais de 60 desencarnes já confirmados, também pelas nossas vítimas do terremoto, que está tendo ainda terremotos, na escala de 5 graus ainda, que possam ser auxiliados, essas vítimas da Turquia, da Síria, mais da Turquia, né? Muitos desencarnes, mais de 40 mil mortes, infelizmente. Mas Deus sabe de todas as coisas e que o plano maior faça o menor para os nossos irmãos em sofrimento. Nessa calma, nessa paz, vamos iniciar a nossa live dizendo graças a Deus e graças a Jesus. A Aparecida Câmara está aqui também já, o Ronaldo Oliveira e a Solange Moraes. Seja bem-vinda, minha irmã querida. A China Raquel de Moraes, as irmãs sempre estão aqui conosco. Então nós vamos falar do carnaval sob a ótica espírita. O que a nossa doutrina diz a respeito dessa festa tão popular em nosso país? Se popularizou aqui no Brasil a partir de 1930, mas que também é comemorado em outros países. O Carnaval de Veneza, na Itália, é considerado um dos mais famosos e antigos do mundo, né? Existe registro deste evento desde o ano de 1094. Era aquele carnaval de máscaras, né? E que hoje quase não se tem mais, né? Valdete Paiva, seja bem-vinda à nossa live, viu? Que prazer ter você aqui conosco. Então, que na verdade o carnaval é considerado uma festa pagã, né? Na codificação, Allan Kardec não direciona nenhuma pergunta aos espíritos de luz a respeito deste assunto. Mas existem muitas questões na doutrina e no livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que podem ser usadas como base. Boa noite! Do Ceará, Valdete Paiva, seja bem-vinda. De onde é mesmo? Como é? Catunda, isso? É isso, amor? Vem para mim. No Ceará, seja bem-vindo à nossa live. Prazer receber você aqui. Espero que você goste da nossa live, do nosso encontro. Então a doutrina nos traz, né, muitas perguntas que servem como base, né, para comentar a respeito não apenas do carnaval, mas qualquer ação que pratiquemos estará sempre relacionado que é o nosso livre-arbítrio. Deus não condena a festa, a alegria, as comemorações, mas a forma com que nós, seres humanos, nos comportamos nesses eventos. Fernanda Miramonte, seja bem-vinda, minha querida. Prazer ter você aqui conosco. É Catunda mesmo. É Catunda mesmo, no Ceará, isso mesmo. Seja bem-vindo. Né? Então não são as festas em si que fazem com que desequilíbrios ocorram, mas a forma como nos comportamos, com qual se comporta. Então é verdade que não é incomum em festas familiares ocorrerem fatos desagradáveis, inclusive de abuso de respeito e até agressões. Né? A doutrina espírita nada condena. Respeita o livre-arbítrio de cada um. Cada qual tem a liberdade de participar do que quiser. Festas e comemorações são maravilhosas. O próprio Jesus gostava de festas, ou não? O primeiro milagre de Jesus foi durante uma festa de casamento, de bodas, né? Onde ele fez a água virar vinho. Né? A pedido da sua mãe, que vai lá no Evangelho, na Bíblia, que está lá. Né? E agora chegou China Raquel de Moraes, que eu acabei de falar. Né? As duas irmãs estão aqui. Né? As duas irmãs estão aqui. A Alessandra Pinheiro também. E a Ana Maria Rodrigues também. Prazer ter vocês aqui conosco.
Então, a culpa não é o carnaval. Mesmo porque, se fosse o carnaval culpado por tudo que ocorre de negativo, teríamos apenas uma semana de problemas em nosso país, de abusos, não é verdade? Não é isso que acontece. Então, a culpa não é do carnaval, mas da forma e das formas que as pessoas se comportam. Se voltarmos a décadas atrás, veremos que os carnavais eram momentos de descontração, bailes nos salões, onde o respeito existia muito mais. Alguns se lembram das fantasias de carnaval, do Clóvis Bornai, né? Tinha aqueles desfiles, né? Que hoje acho que nem tem mais, era muito bonito, né? Depois desfilava nas escolas, né? Mas a disputa antes era pelas roupas, né? Pelas vestimentas, hoje é pela falta delas. Infelizmente é assim, né? Então o carnaval se iniciou há milênios, era uma festa para comemorar a colheita. Os gregos a criaram entre os anos 600 e 580 antes de Cristo. Faz um tempinho, né? É considerada uma festa pagã, como eu disse. Essa festa, quando foi criada, seria um culto, um agradecimento aos deuses pela fertilidade do solo. Dos deuses, veja bem, ainda no tempo, né? Dos deuses. Ainda não se acreditava, ainda não se cultuava o Deus único, né? Francisco Santos, seja bem-vindo. Boa noite, meu irmão, para você também. Então, e era um pedido de produtividade da terra devido à aproximação da primavera, né? E o agradecimento também aos deuses pela fertilidade do solo. Após o carnaval, na tradição católica, vem a quaresma, período de penitência e jejum para muitos, hoje muito menos que antes, mas ainda existe. A minha afinada mãe, a dona Geralda, ela fazia jejum na Páscoa, aliás, na quaresma, ela não comia carne, né, nesse período, principalmente às sextas-feiras. Então o catolicismo tem, né, essa prática, né, de jejum, né, mas Jesus nunca condenou o jejum, ele disse que o jejum devia ser mais de palavras que nós fazemos, que nós dissemos, do que sai pela boca e não que entra pela boca. Mas ao respeito, cada pessoa tem o direito de praticar a sua religião, a sua crença da forma que for. Helene Yukisud, seja bem-vinda, minha amiga querida, esposa do Orlando, que deve estar por aqui também. E sexta-feira nos encontraremos no 6, que eu estarei lá fazendo uma palestra, se Deus permitir. Sônia Ferreira também chegou aqui. Seja bem-vinda. Né? Vem do latim carnavale, essa palavra. Daí a origem da palavra carnaval. Por isso a palavra está intimamente ligada aos prazeres. Então se cultuava aqueles prazeres todos, para depois na quaresma fazer o jejum. Né? Paris é o modelo exportador do carnaval adotado aqui no Brasil, principalmente inicialmente do Rio de Janeiro. Os portugueses trouxeram essa festa para o Brasil também. E com a vida de escravos africanos, com seus instrumentos de couro utilizados em seus cultos, se acabou por unir a dança a esses instrumentos, né, que os africanos trouxeram até aqui. Mas retornando ao que a doutrina espírita nos fala, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nos traz o homem no mundo, que tem tudo a ver com o nosso comportamento, seja no carnaval, seja em qualquer situação. Nós recebemos a seguinte orientação: não penseis que queremos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis de sociedade, em que estáis condenados a viver como os homens de vosso tempo, como devem viver os homens. Existe aqui aquela história que nos diz que do pântano lamacento podem nascer flores perfumadas. Então, porque nós estamos num local assim, nós temos que nos comportar igual. Nas Fronteiras das Loucuras, que é um livro de Manuel Filomeno de Miranda, nos alerta e esclarece da seguinte forma. Ele chama de infestação espiritual que pode ocorrer nesses eventos, que ele diz assim: em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, é uma verdadeira infestação espiritual perturbadora de sociedade terrestre, quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídos, sincronizam as mentes desarvoradas. Nilma Maria, seja bem-vinda, minha querida. Orlando Aquiraçudo chegou aqui, nosso irmão, né? Eu e minha esposa agora aqui presentes. Boa noite, Orlando, seja bem-vindo. Então, neste período, continuando, instalam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões, dizimam existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculam a famosos projetos dignificadores.
Maria Irene Costa também chegou aqui, seja bem-vinda. Ou seja, todos têm seu livre-arbítrio. Pode estar presente em uma festa onde exista álcool, e isso não quer dizer que eu tenho que consumir, existem sempre outras opções. E se consumir, que seja com equilíbrio, né? O que importa e é importante para a nossa evolução é podermos estar em determinados ambientes, mas não nos deixarmos contaminar por eles. Existe a passagem do nosso Chico, do Chico Xavier, que eu já comentei aqui, né? Que costumo utilizar como exemplo. Esse negócio de ser um local que seria um local que não é um local assim, alvissareiro, mas que a pessoa consegue entrar e sair dali. Que o Chico, certa vez, foi convidado por um amigo, né, a entrar em um prostíbulo, aquelas casas de tolerância, né, que se falava na época, né, como eram chamadas. E para sua surpresa, o Chico aceitou entrar nessa casa. E para sua maior surpresa, maior ainda, as mulheres que ali trabalhavam, né, conheciam o Chico e o cercaram, querendo o quê? Conversar com ele. E ele, todo solícito, conversou e atendeu a todas elas. E o Chico passou a noite ali, conversando com aquelas mulheres que dizem que era de vida fácil, mas que de fácil não tem nada. É uma vida muito difícil, né? Quem, né, se prostitui. E naquela noite não houve trabalho naquela casa, como se dizia na época. Então, esse é um exemplo do homem no mundo. Entrar em um ambiente contaminado, que não seja tão bom, e sair dali sem se contaminar naquele ambiente. O isolamento como forma de se afastar das coisas do mundo não é a solução. Mesmo porque, no reencarne, a escolha das provas são sempre cumpridas em ambiente onde se errou anteriormente. E se somos levados àquele ambiente, para que nós, de alguma forma, consigamos nos conter, não cometendo novamente os mesmos erros. As provas são assim no reencarne. Uma pessoa que teve prática de crime em vida anterior pode reencarnar, num ambiente onde o crime impera. E também, nesse caso, a sensualidade, né? Para que consiga não se envolver naquilo novamente, né? A pergunta 772 do Livro dos Espíritos nos fala do voto de silêncio, né? De as pessoas ficarem sem se misturar com os outros, né? E a pergunta é essa: que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais alta antiguidade? E a resposta é: perguntai antes se a palavra é natural, porque Deus a deu. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades por eles concedidas. Não obstante, o silêncio é útil, porque no silêncio te recolhes, teu espírito se torna mais livre e pode então entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, que os considera essas privações voluntárias como atos de virtude tem boa intenção, mas se enganam por não compreenderem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. E Kardec comenta: o voto de silêncio absoluto, da mesma maneira que o voto do isolamento, priva o homem das relações sociais, que ele pode fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então, o que os Espíritos falam para nós? Não adianta se isolar, não é assim que nós vamos conseguir evoluir. Nós podemos encontrar em contato com aquilo que pode nos desviar do caminho, mas nós sermos fortes o suficiente para não nos envolver naquilo. E, se possível, auxiliar aqueles que, às vezes, estão ali no caminho, talvez, errôneo, ou que no futuro todos chegarão à angelitude. Porém, se pudermos auxiliar, se nos pedirem algum conselho, nós podemos auxiliar, né? Esclarecer, né? E alertar a respeito do que pode ocorrer espiritualmente, negativamente em relação àquilo, né? Então, o significado da resposta é: o silêncio dos lábios pode não significar muito, porque não é o que dizemos que importa de fato, mas o que nós pensamos. Portanto, nos locais onde se pratica o silêncio absoluto, como algumas religiões o fazem, nós conseguimos saber o que cada um que ali se encontra está pensando? Não sabemos, porque não conseguimos controlar os pensamentos. Somos seres sociais, criados por Deus para vivermos em sociedade. E viver em sociedade é tarefa fácil? Não, é uma tarefa difícil, porque as opiniões são muitas, seja nossos lares ou fora deles. Mas é um exercício difícil, mas necessário para a nossa evolução. Nosso assunto de hoje, que é o carnaval, podemos ter certeza que nos lares existe quem gosta, quem aprova e quem também não aprova.
Como já dissemos, não é a festa em si que nos contamina, mas a forma como agimos nessas festas, nesses eventos. Além do progresso que Kardec cita, é para progredirmos. A relação social é importante para a nossa evolução. Pois, segundo ele, a virtude não consiste em reprimir os prazeres que a condição humana permite. Sugere-nos, portanto, que diz, sede alegres, sede felizes, mas da alegria de uma boa consciência. Somos o que pensamos, nossos pensamentos que nos dirigem. A maldade está em nós e não nas coisas. Se somos o que pensamos, sabendo que estamos cercados de espíritos de todas as condições evolutivas, e essas festas, como o carnaval é hoje, infelizmente, uma festa regada de excessos de toda a ordem, onde a nudez e a loucura e as drogas fazem parte da festa. Quais os espíritos estão ali presentes? Naturalmente, aqueles que se comprazem naquelas práticas, porque são atraídos por aquilo que lhes é agradável. O carnaval é uma festa bonita. Na minha juventude, de muitos aqui presentes, né, participamos de carnaval, de salão, que era o mais frequentado, né? As matinês, se levava as crianças para se divertir, e creio que ainda se leva. Então, toda comemoração pode ter um cunho maravilhoso ou não, depende de cada um de nós, da forma que vamos agir naquele ambiente. Né? Hoje, só se vimos até arrastar Jesus na avenida, né? Mas antes não tinha nada disso. Este ano a escola que ganhou, o Rio de Janeiro, por exemplo, foi a escola que reverenciou nada e ninguém menos que o Lampião. Né? E nós sabemos quem foi o Lampião. Não vou comentar aqui, mas pesquisa na história quem foi o Lampião. Né? Foi reverenciado na avenida. Então, é um caso para se pensar. Conforme diz Bezerra de Menezes para nós, ele diz que é uma festa que ainda guarda vestígios da barbárie e do primitivismo que ainda reina entre os encarnados, marcado pelas paixões do prazer violento, visto que é uma festa cujo padrão vibratório de grande porte dos foliões encontra-se baixo. Mesmo quando estamos em um padrão elevado, acabamos por nos contaminar pelo ambiente se não estivermos com intenções bem definidas e elevadas. Ou seja, é comum a prática do vampirismo espiritual e obsessões nessas festas. Isso não quer dizer que espíritos não participem das festividades e desfiles, e que nem sejam proibidos, nem serão criticados por isso. O que nós devemos é saber se estamos em condições de manter o equilíbrio, não cedendo às sugestões menos felizes de espírito de baixa evolução que ali certamente se encontra. Sexo, droga, violência são comuns nessa época. E quando se utiliza dessas substâncias, se abre as defesas espirituais. E se torna mais fácil para os obsessores e vampiros sim, né? Se aproveitam dessa desproteção para nos prejudicar. E costuma estar ali em grande número. Não tenhamos dúvida disso. Tudo que pudermos evitar que acenda nossos instintos primitivos que carregamos em nós, devemos evitar. Porque sabemos que ser espíritos ainda muito imperfeitos. Se pudermos evitar esses contatos, seria muito bom. E o que nós devemos fazer então? Escolher nessas datas, se possível, um passeio diferente, uma chácara, uma casa de praia. E se possível, evitar inclusive assistir esses eventos, porque de alguma forma acabamos por ser envolvidos pelas imagens, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Essa frase é bem, né, que encaixa muito bem no que nós estamos falando aqui. Algumas religiões, como as evangélicas, costumam organizar, inclusive, retiros, né, nesse período. Não é necessário fazer isso, mas se procuramos estar em um lugar mais tranquilos, distante desses eventos, é muito salutar, principalmente para o nosso espírito. Mas cada qual age, né, da forma que escolher. Cada um age da forma que achar melhor. Roseli Castro, seja bem-vinda. Prazer ter você aqui conosco. Minha conterrânea lá de Guaraciaba. Prazer, minha querida, ter você aqui conosco. Lá de Minas Gerais. Então, a alegria e descontração é importante. Pode-se organizar uma brincadeira em família, com fantasias e musiquinha de carnaval. As crianças adoram, né, Rodrigo Barros? Não pude estar com vocês aí em Limeira, mas fizeram uma festinha bonitinha, todo mundo aí não foi se divertindo, dançando, né? Então é muito importante isso em família, né? Não quer dizer que não vai ter nada disso, mas que seja uma coisa respeitosa, né?
Não se deve endemoniar nada que existe no planeta. Se existe no planeta, porque Deus permite que haja. O nosso comportamento em relação ao local e da forma que nós vamos agir depende apenas de nós. Tudo é permitido, contanto não haja excessos e desrespeitos. Os excessos que se cometem nessas festas nem sempre são imediatamente notados. Existe uma pesquisa que nos informa que o número de abortos aumenta bastante 3 meses após o evento carnaval. Não sou eu que estou falando, são pesquisas. As autoridades sabem disso, tanto é que distribuem camisinhas, né? Ao invés de instruírem, eles preferem distribuir camisinhas, porque sabem que existe o sexo desenfreado nesse período. Acidez devido a excessos relativos ao uso de álcool, de entorpecentes, também ocorre em grande número nesse período. O carnaval em seu início era apenas uma festa popular, onde apenas se divertia, né, que os bloquinhos de carnaval, mas com o tempo se tornou uma festa com fins lucrativos e se tornou algo profissional, onde os interesses financeiros ultrapassam os valores morais, onde muitos excessos são cometidos somente nos camarotes, né, luxuosos dos famosos, onde se paga uma verdadeira fortuna para estar ali, né? Onde muitos excessos são cometidos, né? Nós sabemos disso, e onde verdadeiras fortunas são gastas ali. Mas cada qual faz o que quer com os seus valores materiais. Não se pode deixar de elencar as vantagens também. Tem vantagens? Tem, né? Não se pode desvalorizar os empregos que são gerados devido a essa festa, que emprega pessoas de comunidades por todo o ano. Porque assim que termina um carnaval, né, um evento, já se iniciam as preparações para o próximo. E ali tem costureiras, tem pessoas das comunidades que vivem disso, inclusive, que trabalham nisso. Então, nada é perdido, mas contanto que haja um respeito em relação a isso. Rosângela Augusto, seja bem-vinda, vamos vibrar para o seu marido no final, tá bom? Então nós não sabemos, como eu disse, as implicações de nossas encarnações anteriores. Quanto mais nos evitarmos nos envolver em locais onde existam baixas vibrações, um tanto melhor. Porque queiramos ou não, somos envolvidos pelas energias ali presentes. Até nos sentimos mal, muitas vezes, quem tiver uma sensibilidade maior, né? Na verdade, sendo espíritos ou não, devemos procurar de tudo que esteja ligado ao desregramento nos afastar, né? Seja ligado a festas escandalosas, onde sabemos haver desregramentos, principalmente de drogas lícitas e também ilícitas. Que seja exagerado aquilo, né? E tem aquela frase que diz assim: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Isso não é verdade, né? Nós sabemos que isso não é verdade. Nós espíritas sabemos que é verdade, que não é verdade. Porque se tivesse a condição de enxergar os espíritos desencarnados, que são invisíveis aos nossos olhos, veríamos uma multidão de espíritos desencarnados misturados aos encarnados, principalmente nesses blocos. Vou citar a Bahia, que tem milhares de pessoas naquele bloco. Quem tivesse a visão, a evidência de ver, realmente veria. E certamente não é uma visão maravilhosa, não é uma visão agradável aos olhos, né? Podemos ter a certeza que a aparência desses irmãos não é das mais agradáveis, que são espíritos de baixa evolução. Compartilhando dos fluidos dos foliões, absorvendo suas energias e, não raro, os influenciando a práticas que normalmente não praticariam na vida normal. Porque a euforia, muitas vezes, faz com que não se meça as consequências de muitos atos. Quantas dificuldades seriam evitadas se todos procurassem não se deixar levar por esses momentos em que abrimos as portas para irmãos menos felizes conseguirem nos desequilibrar. Quanto mais pudermos nos preservar de locais em que o desequilíbrio possa nos afetar, um tanto melhor. Chico Xavier, na obra Conduta Espírita, ele nos alerta, ele diz assim: o espírita cristão deve afastar das festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destacam pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. E complementa: a verdadeira alegria não foge da temperança. A verdadeira alegria não foge da temperança, ou seja, alegria, mas sem exagero, sabendo o que estamos fazendo, onde é que nós estamos, e para onde nós estamos indo. Na questão 766 do Livro dos Espíritos, fala da vida social. A vida social é natural? Certamente, ele diz. Deus fez os homens para viver em sociedade.
Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Deus nos deu o dom da palavra e todos os dons, e não foi por acaso. E tem principalmente o dom do discernimento. E será este dom que irá nos direcionar, nos guiando nos momentos em que decidimos nos envolver ou não, em locais ou festas que possam nos desequilibrar, né? Atrasando a nossa evolução. Isso também se relaciona à participação nesses eventos como o Carnaval, que é uma festa como as outras, que devemos analisar se como aquilo irá impactar as nossas vidas. Se será positivo ou negativo. Não esquecendo que o Carnaval é uma expressão latina que significa carna, nada, vale. Ou seja, a carne não vale nada, né? Por isso que os excessos, né? Então, nada é bom ou ruim, né? Dependerá sempre do sentido que se dá a ele. O que sempre importa é como nos comportamos em qualquer situação, seja uma festa ou não. Divaldo Franco, nosso ícone da nossa doutrina, traduz bem essa frase. Ele diz assim: o carnaval passa, mas o que nós fizemos, fica. Então, muito cuidado com o que nós fazemos nesses momentos de euforia, como disse antes no texto, né? O carnaval passa, são 4 dias, uma semana, mas depois o que nós fizemos fica. Fica como gravado em nosso espírito, se cometemos excesso, se saímos do normal, se nós fizemos algo que não deveríamos praticar. E muitos, como a gente disse, o que fica, muitas vezes, o que fica? Uma gravidez indesejada, como disse aqui antes. Que 3 meses após o carnaval é muito comum o aumento de número de abortos. Reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. É o que o Kardec nos diz. Emmanuel nos diz, no parágrafo de uma mensagem da Revista Internacional de Espiritismo, sabe quando? Em 1939, 21 anos antes de eu reencarnar, que eu tenho 62. O que ele diz, né, nesse parágrafo? É um texto grande, mas eu tirei só esse pequeno parágrafo para que nós possamos dar um encerramento à nossa live. A Valéria Stube chegou aqui também, seja bem-vinda. Olga Quiroga está desde o começo conosco, a nossa Olga querida. Que os nossos irmãos espíritas compreendam, isso é o que Emmanuel disse, que nossos irmãos espíritas compreendam os semelhantes objetivos de nossas despretensiosas opiniões, colaborando conosco dentro de suas possibilidades, para que possamos reconstruir e reedificar os costumes para o bem de todas as almas. Ele falou isso em 1939. Reedificar os costumes para o bem de todas as almas. Parece que ele está falando hoje, né? 2023. Os costumes devem ser reedificados. A reconstrução dos valores morais, a reconstrução da família, a reconstrução do respeito, a reconstrução de muitas coisas que a nossa sociedade está perdendo. Os valores familiares, todo tem seu livre-arbítrio. No último domingo fomos a um aniversário, eu e a Rita, né, amor? Lá na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, aniversário da Antonella, nossa sobrinha do coração querida, filha do Fulvio e da Fraga. E muitos jovens descendo aquela avenida em direção, acho que a Ibirapuera. E, infelizmente, nós vemos cenas muito grotescas. Nossa juventude se perdendo, nossa juventude em imagens degradantes. Então, é muito triste nós vermos isso. E me veio aqui, nessa mensagem, né, do Emmanuel, de 1939, isso. Reedificar os costumes para o bem de todas as almas. Nessinho Gomes, nosso primo querido, está aqui, a Jamalvarenga também. Nessinho, abrace toda essa família linda aí no sertão sergipano, aí em sítios novos, né? Poço Redondo, né? E a Jamalvarenga, um beijo no Osmar, meu irmão querido, seu maridão. Então, a reconstrução dos valores familiares. Isso é muito importante, que está faltando no nosso país, no nosso planeta, onde quer nós sabemos disso. Que os valores familiares devem ser reconquistados. O amor ao próximo, o respeito a Deus, o respeito às suas leis, os limites estão sendo, né, desrespeitados. Se ele falou isso em 1939, imagine hoje, né? Então nós temos
ou devemos fazer o possível para equilibrar os nossos lares, nossos filhos, nossos netos, onde quer que nós estivermos, para que o respeito, né, a tranquilidade, o amor a Deus, o equilíbrio moral, porque isso será bom para todas as almas, como disse aqui o nosso grande Emmanuel, mentor do nosso querido Chico Xavier. Então, nada é proibido, o carnaval é uma festa, portanto, depende de nós, como nós convivemos em relação, não só ao carnaval, mas em qualquer local que nós estivermos. Então, nós encerramos aqui a nossa live, mas não encerramos ainda porque nós temos sempre os aniversários, as vibrações, né? E muita paz a todos. Sempre muita paz para nós, para o nosso país, para o nosso planeta, e muito auxílio aos nossos irmãos necessitados. Vamos aos aniversários. Anderson Grilo, o nosso Antes, nosso Magrelo, né? Nosso irmão querido, que nós gosta muito, a Rita falou que é filhote dela. Seu Florindo, seja bem-vindo, seu Florindo. Prazer em ter o senhor aqui conosco, né? Então, aniversário dia 23, o Anderson. Prazer, esse menino é uma maravilha. Vamos lá para Gonzaga, no seu apartamento lá. Quem não recebe com tanto carinho, com tanto amor? E o Quitério Cavalcante, lá de Lins. Abraço, Quitério. Dia 24 aniversariou. Espero que sua mãe esteja bem, você se recuperando, que está com a mãe enferma, né? Mas parabéns pelo seu aniversário. Que te dê muita saúde para você continuar cuidando da sua mamãe. Desde a Cunha Manzano, nossa amiga querida, a do Centro Espírito Irmão X, né? Já foi minha chefe quando eu dava aulas, Irmão X, punha aulas, né? Eu e Edith Godofredo, presente aqui na live, né? Ela aniversariou no dia 24, parabéns! E no dia 14, ela comemorou 43 anos de união com seu maridão, Deodato, meu amigão querido. Parabéns para vocês, parabéns, Deodato, pela paciência, eu sei quanto é difícil. Parabéns para vocês, parabéns, Deise, muitos anos de vida para você, tá? Muita paz, muita saúde. A dona Misako, que é mais conhecida como Dona Alice, segundo, né? A filhota dela, a Francine Marishima, né? Aniversariou dia 25. E a dona Misako, nós estamos pedindo vibrações para ela aqui, que está se recuperando de uma fratura, né? Está realizando fisioterapia para recuperar a força do braço e na mão. E nós eu estava conversando hoje com a filha dela, né? Sabe como é que é, né? Não quer parar, né? Ô, Carlão, é um prazer ter você aqui conosco, né? Meu amigo Carlão, Carlos Valente, lá de São Caetano do Sul, meu irmão querido. Prazer em ter você aqui conosco, viu? Ter sua participação aqui também, né? Vânia Helena Colitini, né? Ela vai se internar Peraí. Então, isso aqui vai depois da vibração. Vamos continuar nos aniversários. Geraldo Veríssimo, meu primo querido, dia 26 aniversário. Esse meu primo é meu irmão de coração. Todos são, mas ele é mais, né? Marido da Cida Veríssimo, filho pai da Adri, né, da Alessandra. Parabéns, meu primo querido. Não pude no domingo te dar um abraço, mas prometo que essa semana nós vamos te dar um abraço pessoalmente, tá bom? Dá um beijo em você, que você merece. Maria Ferreira, minha amiga querida, que está morando agora na Baixada Santista, está com dificuldade de conexão, não sei se ela vai conseguir participar, mas parabéns, dia 26 ela aniversariou. Antonella, essa menina linda, maravilhosa, é minha sobrinha, sei lá, do coração, ela é muito amada por nós, e filha do Fulvio e da Flávia. Tivemos a oportunidade de estar com eles no domingo, graciosamente nos convidaram para participar do 3º ano, né, do aniversário dessa menina linda. Nós tivemos o prazer de estar lá, agradecemos muito, estava muito bom, é um prazer estar com vocês, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa de outras encarnações, como eu digo sempre para vocês, esse carinho que a gente tem um pelo outro. Eu agradeço imensamente a oportunidade, fiquei conhecendo a família, os pais, né, dos dois, é uma coisa maravilhosa, os avós da Antonella. Quer dizer, uma já conhecia, né, que é a Maria Ângela Orsi, mas não conhecia o avô paterno e os avós, né, por parte do Fulvio, né. Ione Culano, que presente, aniversário dia 27, parabéns, Ione, muitos anos de vida. E a Luzia de Souza Oliveira, também dia 27. E o Aguinaldo Silva, esse amigo querido do Irmão X, marido da Ivonilde, né, que é minha chefe lá na orientação do Irmão X,
muitos anos de vida para você, aniversariando hoje. E o Manuel Patrício Vieira, o tio Mané, o irmão da minha amada Rita Santina Vieira, também aniversariando hoje. Né? Parabéns, né? Parabéns mesmo. Agora nós vamos fazer a vibração, como eu falei, né? A Vânia Helena Comitina irá se internar amanhã de manhã no Hospital Santa Maria para uma pequena cirurgia, vai fazer uma biópsia, está preocupada. É simples, mas cirurgia é sempre cirurgia, né? Então vamos pedir aos mentores amigos, doutor Bizinha de Menezes, que Lourdes Câmara Marques também chegou aqui, Helene Pacheco também, né? Débora Oliveira também, Débora, seja bem-vinda, tá bom? Muita força para você sempre nas dificuldades, mas aos poucos vai amenizando, né? Ela teve o desencarne do seu filho, um pouco mais de um mês, que Deus ampare a você, que dê sempre força para você nas dificuldades. Então, ela vai se internar amanhã às 6 da manhã, então ela pediu para nós vibrarmos por ela. A Sandra Sanches, minha amiga querida, Sandrinha, amiga de décadas, como eu falo sempre, pede vibrações para Rian Moreira da Silva, em Mogi Guaçu, é amigo do neto dela. Ele está em estado grave, né? Ele disse que bateu a cabeça, acidente de moto no último domingo, né? Está na Santa Casa de Mogi Guaçu. Ela está pedindo vibrações, vamos vibrar por nosso irmãozinho, para que ele fique bem. E o Rony Carlos Bueno Cristo, que está aqui conosco, aqui, vibrações para o nosso irmão, ele está lutando contra o linfoma, e está meio difícil, a gente estava dizendo. A Maria Ferreira chegou aqui, você está aqui, parabéns, muitos anos de vida. Ela está aqui presente, acabou de aparecer aqui, né? Então, e vibrando pelo esposo da Rosalina Augusto, está aqui também presente, o Ernesto Eclice, de Osasco, o filho dela desencarnou com problema, o marido também esse problema, está passando por cirurgias, no baço, nos rins, então vamos vibrar muito por ele, vibrar pela Rosângela também, porque é difícil conviver com essas dificuldades, mas que Deus, Jesus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes dê apoio para que ela fique bem. E temos uma boa notícia. O nosso irmão João Carlos Long, que vem pedindo por ele aqui, nosso companheiro do irmão X de muitos anos, ele estava aguardando a cirurgia no Hospital Ipiranga, fez a cirurgia, agora quase 7 da noite ele mandou mensagem dizendo que está bem, que sequer precisou ir para a UTI, que está muito bem, vai se recuperar, e estamos vibrando por você, João. A Gina Cavalcante chegou aqui também. Seja bem-vinda, minha querida. Ela é de onde? De Maceió. Olha só, que privilégio. Minha amiga querida, minha irmã do coração. E a Sônia Ferreira pedindo vibração para o Rafael dos Santos, sobrinho dela. Vibrações para o Rafael, Sônia. Que os mentores amigos auxiliem no que for necessário. Estamos todos aqui vibrando por nossos amigos, por essas pessoas maravilhosas, que estão sempre aqui conosco, vibrando. Seu João, o João é uma pessoa maravilhosa que eu conheço, sabe disso, e ele está se recuperando, passou por uma fase difícil, mas Deus sabe de todas as coisas. Então que nós temos força, fé para enfrentar, né, os empecilhos, as dificuldades que surgem no nosso caminho. Estamos no planeta de expiação e prova, nós sabemos que as dificuldades vêm para que nós as enfrentemos de cabeça erguida, com fé em Deus, vibrando novamente por nossos irmãos desencarnados, pelos desabrigados, pelas pessoas em sofrimento de São Sebastião, principalmente no litoral norte. Eu estava ouvindo de manhã muita chuva novamente essa noite, as pessoas, infelizmente, desesperadas, voltando para os seus lares, nas casas em risco, aí começou a chover, o prefeito de lá dizendo que saíram novamente, e às vezes pessoas, no momento de critica, né, por eles estarem retornando, né? A Maria de Jesus Machado está aqui conosco, seja bem-vinda, minha irmã. Então, mas nós devemos entender que as pessoas só têm aquilo, construíram aquela casinha, às vezes num local menos de risco, é um trabalho de uma vida inteira. Então essas pessoas, só aquilo que eles têm, e corre o risco das pessoas menos amorosas ainda vão lá, muitas vezes, tirar aqueles objetos das pessoas, uma geladeira, um fogão, alguma coisa que está ali. Então não podemos criticar, orar por essas pessoas, e para que as autoridades consigam um local melhor para eles, um local mais seguro, para que eles possam, né, não correr risco de vida e nada disso. Então,
não devemos jamais criticar. E como nós falamos do carnaval hoje, né, nós, como eu disse, a doutrina espírita não condena nada. Nós respeitamos, devemos respeitar cada um. Mas como é que nós agimos em relação a essa festa, em qualquer lugar que nós estivermos? O equilíbrio, né, o respeito ao próximo, respeito ao nosso corpo, o respeito na moralidade. É isso que Deus espera de nós. Nada é proibido. Tudo é permitido, contanto que nós temos equilíbrio para fazer, para conviver. Não vamos ficar isolados, como disse o homem no mundo. Não é nos isolando que nós vamos evoluir. É nós convivendo com as situações e sabendo conviver naquele local sem nos contaminar por algo que esteja ali, que seja negativo. Muita paz a todos. Um prazer ter vocês aqui comigo mais uma. Maria Câmara chegou aqui. Seja bem-vinda, minha irmã querida. No último suspiro, já estou encerrando. Apareceu você aqui para nós. Então, que nós possamos ter equilíbrio nas situações difíceis, nos momentos de dificuldades, nas festas, nas comemorações, para que nós não prejudiquemos a ninguém, especialmente a nós mesmos, porque nós prejudicamos a nossa evolução espiritual. Então, muita paz a todos novamente, e nós vamos usar esse momento de calma, de paz, de harmonia. Durante essa prece final, vamos vibrar para os nossos irmãos necessitados de auxílio, né, para que nós possamos auxiliar esses irmãos em pensamento, vibrando por eles, e os nossos irmãos em sofrimento, agradecendo, sendo gratos pelo auxílio oferecido ao nosso irmão João Long, pedindo auxílio para os nossos irmãos necessitados de auxílio, que nós pedimos aqui, que aqui o Dr. Bezerra de Menezes ampara todos que estão com problemas de saúde, não só esses que eu citei aqui, mas a todos necessitados de auxílio. Vamos direcionar os nossos pensamentos. O nosso pensamento tem uma força que muitos de nós não temos a ideia exata. Nossos irmãos necessitados de auxílio, vibrações aos aniversariantes, para que possam aproveitar muito bem, mas esse ano que Deus está oferecendo nessa encarnação, porque cada ano que nós temos a oportunidade de estar aqui, de permanecermos aqui encarnados, uma oportunidade de crescimento, de evolução, de aprendizado. Pedindo a Jesus que ilumine todos os cômodos da nossa casa, nosso local de descanso, nosso local de repouso, os nossos filhos, ou quem conviva conosco em nossos lares, nosso local de trabalho, para que seja iluminado pela luz do Mestre Jesus, porque é dali que nós tiramos sustento para o nosso corpo material. Que auxilie os moradores de rua, os idosos, as crianças e orfanatos, e principalmente as vítimas de terremotos, deslizamentos e todas as dificuldades que as pessoas estejam passando em relação a essas chuvas tão intensas em nosso país. E nessa calma, nessa paz, eu peço autorização aos mentores para encerrarmos esse encontro, dizendo Ave Maria, Mãe de Jesus, roga por nós todos os seus filhos, agora e na hora da nossa libertação, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e que ela nos cubra com esse manto sagrado, azul, maravilhoso, a todos nós, os seus filhos. Graças a Deus e graças a Jesus, e que Deus abençoe a todos vocês, e a você especialmente também, minha amiga querida Marlene Leal, que eu tanto adoro, e você sabe o quanto eu gosto de você e te respeito. Boa noite a todos. Jefferson Patriano Conceição apareceu aqui no último momento. Gratidão a todos vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Se Deus permitir, estaremos juntos na próxima semana. Quinta-feira, depois de amanhã, estarei fazendo a live do Irmão X, do Meet. E sexta-feira estarei no Centro Espírito Irmão X fazendo a palestra presencial. Você conhece a árvore pelos frutos. Então, graças a Deus, graças a Jesus e muita paz a todos. Gratidão a todos vocês pela presença e pelo apoio.